Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel todo tempo, tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia Olá, queridos amigos e irmãos aí da Paróquia Bom Pastor. Que bom que vocês estão conosco aqui nesse momento. Nós gostaríamos de estar presencialmente com vocês aí em Jaraguá do Sul, já nesse momento, nesse final de semana, como havia sido prometido via WhatsApp. Então a gente, infelizmente, tivemos um imprevisto e não conseguimos estar com vocês aí pessoalmente nesse final de semana. Mas nós nos alegramos porque nós temos esses meios que Deus colocou diante de nós para que a gente possa, não presencialmente, mas também de forma online, estar aqui nesse momento, para ter esse momento de louvor, para ter esse momento de estudo da palavra do nosso Deus. E assim, no próximo final de semana, a gente, se Deus assim permitir, a gente vai estar novamente, presencialmente agora, melhor dizendo, a gente vai estar junto lá em Jaraguá do Sul. Então, que bom que vocês estão aqui, que vocês estão podendo acompanhar esse nosso momento, que nós queremos cantar alguns hinos, que nós queremos também meditar na palavra do nosso Deus, que é os textos para esse final de semana. Então, espero que vocês estejam todos bem. A gente ouviu muitas notícias referentes às grandes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, o Paraná e também Santa Catarina. Então, a gente espera que vocês estejam bem, que vocês possam estar, então, também acompanhando esse nosso momento. Então podem já se assentar no sofá, preparar aquele chimarrão, se acomodar, se quiserem também pegar a Bíblia para acompanhar a leitura, ficam bem à vontade. Nós queremos iniciar esse momento cantando o primeiro hino. Jesus.
Muito bem, e é por causa desse amor que Jesus tem por nós que nós temos também a oportunidade e nos dá o fundamento também para estarmos aqui reunidos nesse nosso momento. A você que nos acompanha pelo YouTube, a vocês que também estão compartilhando, os visitantes também sejam todos muito bem-vindos. Você que acompanha de manhã, à tarde ou à noite, que essa palavra também possa frutificar no coração de cada um de vocês. E nós queremos iniciar esse momento em nome do nosso único e suficiente Deus verdadeiro. Iniciamos esse momento em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Bondoso Deus e misericordioso Pai, mais um dia e mais uma semana se finda. E conhecendo a nossa natureza, sabendo o quanto somos fracos e falhos, queremos nesse momento humildemente pedir perdão por tantos erros que ao longo desse dia, ao longo dessa semana cometemos, tanto por palavras, como em ações, como também em omissões. Perdoa, amoroso Pai, as nossas falhas em nosso trabalho, em nossa comunidade de fé, em nosso lar, e ajuda-nos, bondoso Pai, a aprender com os nossos erros, a fim de que possamos melhorar cada dia mais. Ouve, perdoa e ajuda-nos, bondoso Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o teu Filho e o nosso Salvador. Amém. Muito bem, convido a nós cantarmos mais um hino bastante conhecido, Eu Só Confio no Senhor. A leitura do texto para esse final de semana e também a nossa reflexão. Esse texto que também dará base para a nossa reflexão é a leitura do Evangelho conforme Mateus, capítulo 23, dos versículos 1 até o 12. Mateus 23, versículo 1 até o 12. E assim está escrito: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardais, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem.
atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados de mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Que a graça, a paz e o amor do nosso Deus estejam conosco no meditar da sua santa palavra. Amém. Estimados amigos, irmãos em Cristo Jesus, se fizéssemos uma pesquisa a respeito da visão que as pessoas têm de Deus, a respeito da visão que as pessoas têm do agir de Deus, do governar de Deus, qual será que seria a resposta? Será que seria unânime a resposta? Acredito que não, né? Muitos não têm dúvida que Deus está presente e atuante em nossa vida diária. No entanto, nós encontraríamos sim também alguns que questionam se de fato é assim que isso acontece. Por um lado, fundamentados nas circunstâncias que nós somos obrigados a vivenciar, ou seja, as guerras, os terremotos, os ciclones, os temporais, as enchentes que trazem prejuízos materiais e também mortes. Mas por outro lado, essa diversidade de visões que nós encontramos a respeito de Deus podem surgir, infelizmente, por causa da má utilização da palavra de Deus, ou até mesmo a rejeição à palavra de Deus. E é aí, justamente nesse ponto, quando a palavra de Deus é negligenciada ou rejeitada, que vários problemas começam a surgir. Basta nós voltarmos para os primeiros capítulos da Bíblia. Em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. No capítulo 1, nós temos Deus agindo, criando todas as coisas que existem no mundo. Os animais, as plantas, o mar, as estrelas, colocando cada um no seu lugar. No capítulo 2, nós temos Deus criando o homem, a mulher. Nós temos Deus colocando o homem no jardim para cuidar de tudo aquilo que Deus criou. Então, Deus agindo. E a partir do capítulo 3, quando o homem, o ser humano, começa a agir, o que acontece? O que aconteceu no capítulo 3? Diz assim: a desobediência do primeiro casal. Esse é o título do capítulo 3. Ou seja, nós conhecemos muito bem a queda em pecado. E aí nós temos as consequências que surgiram após isso. Nós temos as desavenças. Ah, não fui eu, foi a cobra, a culpa é da cobra. Não, a culpa é da mulher. Então nós temos as desavenças surgindo, o mal surgindo no mundo. E a maior consequência, que é a morte. Então essas foram as consequências da ação de quando o ser humano começou a agir. E o porquê que isso aconteceu? Porque ele deixou de lado a sabedoria e os ensinos, a vontade de Deus, para seguir os seus próprios ensinamentos, a sua própria sabedoria, a sua própria forma de enxergar as coisas. E aí as consequências começaram a surgir. E o que está acontecendo no texto de hoje? Versículo 2. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Novamente, o ser humano querendo ocupar o trono, o lugar de Deus, querendo decidir por conta própria. E aí as consequências vão surgindo, como nós acabamos de ver. Qual é o resultado disso? Do ser humano agindo aqui também, que inclusive é a preocupação de Jesus. A dor, o sofrimento, a exploração. Versículo 4.
amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não nos ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. Ou seja, nós vemos aqui a ação do ser humano, trazendo dor, sofrimento, exploração. E essa é a preocupação de Jesus. Esse era o problema dos escribas e dos fariseus. Eles até proclamavam, liam a palavra de Deus. Diz assim, né? Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Ou seja, eles proclamavam, eles liam a palavra de Deus. Porém, eles falhavam quando eles faziam acréscimos, quando eles colocavam a sua própria interpretação na palavra de Deus. Aí surgiam os problemas. Por exemplo, o sábado. Deus estabeleceu o sábado por quê? Basta a gente lembrar da história do povo de Israel no Egito, quando eles estavam sendo escravizados no Egito. Eles trabalhavam de segunda a domingo. Eles não tinham tempo para se reunir com os seus amigos e irmãos para poder louvar a Deus, poder ouvir a palavra de Deus. Eles não tinham tempo para se reunir com a sua família, poder descansar com a sua família. E Deus então estabelece a lei do sábado, que eles teriam que reservar esse dia para isso, para cultuar a Deus e para descansar com a sua família. Essa é a intenção de Deus com o sábado. Servir as pessoas, favorecer as pessoas. Mas os fariseus, eles distorceram a lei do sábado. O que eles fizeram? Eles começaram a colocar regras que Deus não queria. Por exemplo, eles começaram a afirmar que poderia se andar somente 3 km naquele dia, mais que isso não. Não poderia se levantar peso nenhum. Então eles começaram a colocar regras e fardos, começaram a sobrecarregar o povo com obrigações que Deus não havia ordenado. E essa era a preocupação de Jesus com essas regras que eram colocadas em cima, porque Deus não tinha essa intenção, mas eram regras que as pessoas colocavam e colocavam, então sobrecarregavam uns aos outros. E nós ainda lembramos da Reforma Luterana. No último dia 31, nós comemoramos a Reforma Luterana, e na época, no século XVI, estava acontecendo algo muito semelhante. Lutero estava identificando também alguns acréscimos que estavam sendo feitos à palavra de Deus. Ele pesquisava bastante, ele estudava bastante. E aí o que aconteceu? Ele não conseguia achar em nenhum ponto, por exemplo, algo que sustentasse, apoiasse a venda das indulgências, que era a compra do perdão. Ele também não conseguia encontrar em nenhum ponto algo que defendesse o purgatório, que era um local de purificação, onde a pessoa passava por um certo tempo, terminando de pagar pelos pecados que ela cometeu aqui em vida, aqui nesse mundo. Então Lutero não encontrava esses pontos sendo sustentados pela palavra de Deus. E aí então ele propôs uma reformulação, uma reavaliação, uma nova leitura à luz da palavra de Deus e uma correção daquilo que a palavra de Deus não ensinava. Aquilo que era acréscimo, Lutero então pedia que fosse retirado. Era isso que Lutero propôs então com a Reforma Luterana. Tirar esses acréscimos que iam sendo colocados no decorrer do tempo pelas pessoas e que colocavam fardos nas pessoas. Porque, por exemplo, a compra do perdão, as boas obras que eles ensinavam, que a gente deveria fazer algo pela salvação. Como é que uma pessoa da época saberia que ela fez tudo o que era necessário para ser salva? Então são perguntas que Lutero fazia e não encontrava sustentação na palavra de Deus. Então ele pedia que fosse retirado esses acréscimos que as pessoas estavam fazendo. Então era assim na época de Jesus, foi assim no século XVI e não é diferente hoje. Quantos ainda hoje tentam colocar a verdade conforme a sua maneira de entender as coisas? E para que eles consigam colocar em prática a sua verdade, eles distorcem ou até mesmo deixam de lado a palavra e a vontade de Deus. E quem vai sofrer com isso? Todos nós. Porque estão crescendo assustadoramente o número de brigas e separações em nossas famílias? Por que a vida está sendo tratada de forma tão leviana? Por que a igreja está sendo tratada como algo irrelevante hoje? Porque o ser humano continua sentando na cadeira de Moisés e querendo tomar o lugar de Deus.
colocando os seus próprios ensinos acima da vontade de Deus. E por isso é tão importante e tão séria a crítica que Jesus faz aos escribas e os fariseus da época e ainda hoje. Aqueles que querem sentar na cadeira de Moisés e querem colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. Por isso é tão importante essa crítica que Jesus faz. E por isso também a reforma luterana foi um evento necessário e importante. Porque ela trouxe novamente Jesus ao trono que ele nunca deveria ter sido tirado. Um trono que ele comprou por um preço muito caro. Comprou por um preço de muita dor e de muito sofrimento. Por isso a reforma luterana é importante, porque ela colocou novamente a Bíblia como a única norma de fonte e de fé, a única fonte de norma e de fé. E fez exatamente o que está escrito nos versículos 9 e 10 do texto de hoje. E aqui na terra não chame ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Aqui é importante também destacar que Jesus está dizendo aqui não no sentido biológico, mas no sentido espiritual. Nós temos um único pai, que é o pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Ou seja, é isso que a reforma luterana colocou. Somente a Bíblia e somente Cristo é o nosso guia, o nosso Salvador. Nós não podemos mudar toda a realidade que nos cerca. Sempre haverá líderes e autoridades distorcendo a verdade e procurando destronar a Deus. Mas entre nós, no convívio entre nós, irmãos da fé, em nossa família, em nosso lar, em nosso testemunho, isso pode ser diferente. Nós podemos deixar Deus ser Deus e ocupar o lugar que somente Ele merece e sabe ocupar, para nos ensinar o caminho e a forma correta de viver, enquanto nós caminhamos sob o seu cuidado, sob o seu amparo e sobre a sua orientação rumo à morada celestial. Que Deus então assim nos abençoe e nos ajude, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Amém. Convido a juntarmos as nossas mãos, inclinarmos a nossa cabeça e falarmos com Deus em oração. Querido Deus e bondoso Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui ao entorno da Tua Palavra, de sermos novamente orientados pela Tua Palavra e de poder buscar e contar com a Tua ajuda para que jamais caiamos na tentação de colocar a nossa vontade acima da Tua vontade. Abençoa a nossa caminhada, abençoa a Tua igreja espalhada pelo mundo, de forma especial a nossa paróquia Bom Pastor, cada família que ali Tu reúnes, para que em cada lar possa reinar a Tua paz e o Teu amor. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o Teu Filho e o nosso Salvador. Amém. Muito bem. Nós queremos também aproveitar esse momento para convidar a cada um de vocês para o nosso próximo culto, que acontecerá de forma presencial no próximo sábado. Nós temos, próximo sábado, dia 11, às 19h30, o culto na São Mateus, em Jaraguá. E no domingo, dia 12, às 8h30, nós temos o culto em Santa Trindade, em Curupá. Então convidamos para que vocês possam estar conosco de forma presencial, para nós podermos ser fortalecidos pela palavra do nosso Deus e também fortalecermos o nosso laço de amizade como irmãos na fé. Recebam todos a bênção do nosso Senhor para nós encerrarmos esse nosso momento de devoção, de meditação na Santa Palavra do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua eterna paz. Amém. Agradecemos pela companhia de cada um de vocês, por vocês terem aberto as portas da vossa casa para que a gente pudesse estar junto, mesmo de forma online, pudéssemos estar junto, ouvindo a palavra do nosso Deus e cantando louvores ao nosso Deus. Fiquem todos bem, nos encontramos no próximo final de semana e terminamos cantando o último hino.